nosso encontro de hoje, dando sequência à série de diálogos, é o uso da tecnologia nos anos iniciais da escola básica. O meu nome é Paloma Chaves e eu espero contribuir com as reflexões de vocês a respeito desse assunto. Como a escola básica é muito abrangente, é importante a gente definir um pouco o foco da conversa. Nós iremos considerar os anos iniciais da escola básica a faixa etária de 4 a 6 anos de idade, ou seja, a educação infantil até o primeiro ano do ensino fundamental. Sobre o uso de tecnologias, que também é um tema muito abrangente, nós iremos focar em duas abordagens que se tem do uso de tecnologia. A primeira, que tem prevalecido nas escolas, é a que considera a tecnologia como um recurso transversal a serviço do currículo, das diversas disciplinas. Essa é a abordagem que mais tem sido utilizada pelas escolas e a gente vai então discutir um pouco sobre o uso da tecnologia dentro dessa abordagem, nessa faixa etária. A segunda abordagem que a gente vai conversar é uma nova tendência que se observa especialmente na Europa, em alguns países do mundo, mas já no Brasil também tem se observado essa tendência de considerar a tecnologia como um componente curricular, como uma disciplina à parte, cujo conteúdo é a própria tecnologia. Nessa abordagem é comum vermos aulas de robótica e de programação. Então, também conversaremos um pouco sobre o uso de tecnologia como um componente curricular dentro dessa faixa etária. Nossa conversa vai se dividir em 4 partes. As 2 primeiras partes são mais teóricas, sendo a primeira a gente vai conversar especialmente sobre multiletramentos, vamos entender esse conceito, de onde veio e o que ele tem a ver com o trabalho com tecnologia na educação infantil. E o segundo aspecto teórico que a gente vai abordar no segundo bloco é sobre as competências que as crianças podem desenvolver ao usar essas tecnologias. O terceiro bloco, a gente vai falar sobre algumas ideias práticas de uso de tecnologias de acordo com aquela primeira abordagem que eu mencionei, ou seja, tecnologia como ferramenta a serviço do currículo. E no último bloco falaremos também de ideias práticas sobre a tecnologia como um componente curricular. Vamos falar de algumas experiências práticas de trabalho com robótica e programação para crianças de 4 a 6 anos. Para a gente começar então esse primeiro bloco, essa primeira reflexão, a gente vai partir de 2 questões. A primeira questão, ela é normalmente levantada entre os professores, mas também entre os pais. E é a seguinte, as crianças na faixa etária de 4 a 6 anos de idade não são muito pequenas para usar tecnologias digitais em seu dia a dia. Até que ponto as tecnologias contribuem ou eventualmente prejudicam o desenvolvimento das crianças? Existe uma preocupação muito grande em relação a isso. Bom, para responder a essa questão, eu vou recorrer a um vídeo muito interessante que foi produzido pelas Papinhas Heinz, onde alguns pais e especialistas em educação falam sobre algumas características das crianças que são chamadas de geração alfa, que são crianças que nasceram em torno do ano de 2010, portanto crianças que estão nessa faixa etária que nós estamos discutindo. Eu vou passar um pedacinho desse vídeo, eu recomendo que vocês assistam inteiro, ele tem uns 10 minutos de duração, mas eu vou passar um pedacinho para daqui a pouquinho eu voltar para a gente falar um pouco sobre essas crianças. Uma criança até os 4 anos aprende a falar, andar, se comportar socialmente. Você acha que ela não ia aprender a mexer no tablet? Por favor, né? Um negócio bonito ali, alegre, cheio de bichinho colorido. É um negócio muito sedutor, é lógico que ela vai se interessar por isso. Depois que apareceu um tablet, o sistema de ensino ficou velho do dia para a noite. Se você congelar um professor do século XVIII e descongelar ele hoje numa sala de aula, muito provavelmente ele vai continuar a aula de onde ele parou, né? Ele vai estar lá numa lousa, as pessoas sentadas em fileirinha, todo mundo ali. Então, o que isso está gerando? Isso está gerando um desafio enorme, porque esse professor que foi formado para uma escola de 200 anos atrás está lidando com gente que nasceu digital. Por que você pintou o sapo de amarelo? O sapo é verde. Aí outra criança respondeu, não senhor, eu vi no Google. E tem sapo até vermelho.
Então, ao invés de você trazer essa resposta pronta, você ensinar essa criança a ir buscar essa resposta. Está acontecendo uma revolução na educação, é muita mudança que está por vir, é para melhorar a qualidade de vida de todo mundo. A ideia de que a escola é um lugar que tem que estar insulado da vida não funciona. Não acredito nesse tipo de ensino que não deixa a criança questionar, experimentar, errar, propor uma coisa diferente, entendeu? Como fica claro na fala desses especialistas e pais, essas crianças que estão hoje na escola, na educação infantil e no primeiro ano, são crianças que nasceram num mundo tecnológico, um mundo onde a tecnologia digital está presente no dia a dia, nas mãos dos pais delas, nos smartphones, nos tablets. Portanto, essas crianças estão adaptadas a esse mundo. Tentar isolar essas crianças do contato da tecnologia na escola seria criar um ambiente artificial, um ambiente que não corresponde ao mundo real que está do lado de fora. Dessa forma, a gente não precisa discutir se é adequado ou não o uso de tecnologia para as crianças. A gente pode discutir como fazer o uso dessas tecnologias de modo que elas sejam mais proveitosas, de modo que elas contribuam mais para a aprendizagem das crianças. Algumas dessas tecnologias favorecem o desenvolvimento de crianças nessa faixa etária. As crianças que, por exemplo, ainda não dominam a linguagem verbal escrita, que normalmente crianças de 4 a 6 anos ainda estão em processo, as de 4 ainda nem iniciaram muitas vezes o processo de desenvolvimento do letramento, elas podem utilizar tecnologias como o tablet para se comunicar, se expressar e também ler o mundo por meio de outras linguagens que não a textual. Esse tipo de tecnologia digital privilegia linguagem imagética, por exemplo, áudio, e a criança pode se expressar perfeitamente por meio de áudio. Ela desenvolve a oralidade dela e ela também tem contato com o mundo letrado por meio desse tipo de ferramenta, de recurso. Então, as tecnologias digitais favorecem crianças nessa faixa etária. Referencial teórico que embasa o trabalho com as tecnologias digitais com crianças nessa faixa etária. Bom, eu poderia recorrer a várias teorias, mas tem uma teoria em especial que contempla bastante bem o trabalho com tecnologia nessa faixa etária, que é a teoria de multiletramentos. Se a gente decompuser esse nome, multiletramentos, a gente vai encontrar o termo letramentos, que já é bastante familiar para nós, educadores que trabalhamos com essa faixa etária. Esse termo multiletramentos surgiu a partir de 1996, quando um grupo de linguistas se reuniu em New London, nos Estados Unidos, por isso ficou conhecido como New London Group, para discutir que tipo de solução a escola deveria tomar para dar conta de uma nova demanda que existe na sociedade, que é justamente a presença de diversas linguagens. As tecnologias digitais, ao serem disseminadas, fizeram com que as pessoas deixassem de privilegiar a comunicação por meio de linguagem textual para utilizar outras linguagens, as imagens, os sons e a combinação dessas diversas linguagens gerando outras formas de comunicação. Se a gente voltar um pouco, antes de se falar em letramento, a gente falava em alfabetização, que é a ideia da decodificação de textos simples, e a escola precisava anteriormente dar conta só dessa demanda. Os linguistas perceberam que a sociedade foi se tornando mais complexa, o nível de comunicação foi se tornando mais complexo, e por isso a escola precisou passar a se preocupar não só com a alfabetização, mas com o letramento, que ele se preocupa também com o uso social da linguagem escrita, não só a decodificação, mas o contexto em que essa linguagem é utilizada, uma visão mais crítica do uso dessa linguagem. O letramento, portanto, ele já tem essa preocupação de formar o aluno para que ele possa se expressar e ler o mundo por meio de uma linguagem mais sofisticada. Multiletramento segue o mesmo princípio,
mas considerando, ampliando esse conceito para considerar diversas outras linguagens que foram essas que eu mencionei. Imagens, sons, imagens estáticas, desenhos, figuras, mas também imagens dinâmicas, como animações e filmes, e isso integrando também som e o próprio texto. Então esse é o mundo em que as crianças vivem hoje. Não basta se desenvolver apenas na linguagem textual, as crianças precisam aprender a se comunicar nessas diversas linguagens. Para encerrar esse bloco, eu deixo uma frase de Marília Dourado, da Rede Solaris Brasil, que diz: a criança deve ser vista como única e singular e como um sujeito ativo que tem possibilidades de ir mais além, nas mais diferentes linguagens. É justamente aí que está a beleza da vida.